Olá, que a graça do nosso Deus esteja estendida sobre as nossas vidas, que nós possamos a cada dia estar descobrindo em Deus a melhor maneira de nós servirmos a Ele e servir a Ele com alegria, até porque nós fazemos parte de um propósito de Deus. Ele nos chama, Ele nos elegeu nele. E o importante de tudo isso é que Jesus sempre vai fazer declaração a respeito dos seus filhos, que nós somos, Ele é a videira, nós somos os ramos. É importante que essa videira ela esteja incestada realmente, esteja ligada a esses ramos para que nós possamos assim dar frutos. E Jesus, no capítulo 15 de João, ele diz: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Toda vara que em mim que não dá frutos é tirada do fruto, tira e limpa para que possa dar mais fruto, porque dê mais frutos. Mas já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como vara de si mesmo, ela não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Jesus ele faz uma ilustração de um agricultor, daqueles que estava diariamente plantando na sua vinha, e fala desse processo, que a importância dos galhos só pode frutificar se tiver ligado realmente nessa videira. E se não estiver ligado na videira, ele diz: olha, ele vai ser cortado e vai ser lançado fora. Mas aquele galho que der fruto, ele vai ser limpo para que ele possa ter condição de dar mais frutos ainda. E a importância de tudo isso é que aqueles que estão ligados na videira, ele tem a probabilidade de estar cada vez mais frutificando. No texto em que que acabamos de ler, que está em estudo, Jesus ele usou a figura da videira e seus ramos para ilustrar o tipo de relação que deve existir entre ele e os crentes, a fim de que estes produzam frutos. E não há necessidade de ser um agricultor para constatar que o mais importante da videira é a qualidade de seus frutos. Isto pode ser observado, imediatamente no ensino que Jesus sobre os ramos e a videira. Nós vamos notar isso quando que jamais o que acontece em um relacionamento entre eles. A gente observa justamente a importância do fruto, porque Jesus ele diz o seguinte: quem está em mim, ele vai dar frutos. E se ele der frutos, o meu Pai, que é um agricultor, ele vai limpar esses ramos, esses galhos, para que estes galhos eles tenham condições de dar mais fruto ainda. Ou seja, se estamos em Cristo, nós temos a responsabilidade de produzir mais frutos. Se já estamos produzindo frutos, Ele vai nos dar condições para que nós possamos dar mais frutos ainda. Então é a importância de nós darmos fruto, realmente sermos frutíferos na casa do nosso Deus. E é importante que Ele faz essa relação, e os ramos eles que não produzem frutos, eles são arrancados. A gente observa no versículo 2, o propósito do ramo é produzir frutos. Se isto não está ocorrendo, a gente observa que ele perde sua valia. Por isso, o lavrador tira
E um triste exemplo, né, deste tipo de sentença é encontrado na história de Israel. Este povo ele foi designado para ser a videira de Deus, a fim de refletir o amor, a misericórdia, a bondade, a glória de Deus entre as nações, mas eles fracassaram e veio o julgamento de Deus. A gente observa lá em Isaías capítulo 5, no versículo 1 ao 7, a gente vê já o julgamento. Romanos capítulo 11, Paulo fala também desse julgamento, capítulo 11, versículo 21. Então a gente observa que o povo de Israel, ele era o povo da promessa, era um povo escolhido por Deus, era um povo que estava sobre eles a responsabilidade de divulgar a palavra de Deus, de representar Deus para o mundo através das suas vidas. Mas um dado importante é que, em vez deles ser espelho para o mundo, se acharam na condição de se isolar do mundo por fato de ser o povo da promessa. Agora eles excluíram as pessoas de perto deles, porque sendo ele o povo da promessa, e uma observação, se encontrava no direito de excluir os demais e não serem dignos de cultuar a esse Deus, quanto na verdade o propósito era outro, era que através deles Deus ficasse sendo conhecido pelas demais nações, através dos feitos, das suas crenças, do seu culto, das suas decisões, naqueles que se respeitava ou servir a Deus. Então eles compreenderam totalmente diferente. E Jesus ele vem quebrando esse tabu e mostrando justamente o que eles deveriam fazer. Não fizeram, Jesus veio fazendo. É por isso que houve aquela imposição, aquela discordância em relação ao ministério de Jesus. O que Jesus fazia, Jesus comendo com pecador, Jesus falando com publicano, Jesus falando com prostituta, Jesus se relacionando com pobres, com pessoa que vivia à margem da sociedade do seu tempo, pessoas que não eram dignas na visão da lei e dos religiosos, não eram dignos de uma confiança. E Jesus para essas pessoas, para pobre, para cego, para aleijado. Jesus toca no esquife, em mortos, e tudo isso era, aos olhos dos religiosos na época, tudo isso era erros. Não se deveria cometer esse tipo de atos. E o que Jesus está fazendo é justamente trazendo à mente dos judeus que tudo aquilo era o que eles deveriam fazer e não fizeram. Ele disse, olha, simplesmente eu vim cumprir, né? Eu vim fazer o que vocês não fizeram. E é justamente isso. Então, se não está dando ramo, se não está dando fruto, vocês vão ser cortados, vocês vão ser lançados fora. Esse é o sentido. Israel veio para dar fruto, mas muitos não frutificaram, muitos não deram fruto. Então foi cortado e lançado fora. Esse é um dado dolorido, mas é a realidade. Deus ele conta com aqueles que estão dispostos a colocar a mão no arado e não olhar para trás, fazer com que o propósito se cumpra. Israel estava tão distante dessa realidade. Então a gente observa que esses ramos, que ao ser arrancado, né, do tronco, ele começa a secar e a murchar, e a gente percebe exatamente, não tem vida, perdeu a seiva, né? Então, porquanto ao afastar da videira, o fruto, né, da seiva, ela imediatamente ela vai ser interrompida, ou seja, a ligação, né, vital entre eles seca.
cessa e ocasionalmente a morte do ramo. É uma demonstração bem clássica, bem clara, que quando você corta um galho, esse galho ele vai perder a seiva, ele vai murchar, ele vai secar, consequentemente ele vai virar adubo, né? Então a gente observa que através da salvação nós somos ligados a Jesus Cristo. E isso abrange um compromisso pessoal e um relacionamento, né, contínuo com Ele. A gente observa que é a salvação em Cristo que nos une em Cristo. É ela que vai nos identificar, vai nos ligar realmente a essa videira, para que nós tenhamos a condição de dar frutos, né? E esses ramos eles possam estar em Cristo e comprometido, né, com Ele. E importante que tem que haver uma transformação, tem que haver um transformar-se em sua imagem mediante a ação do Espírito Santo. A gente confere João 15, verso 5, essa ação do Espírito Santo em nós, que nos transforma, né, em sua imagem mediante a ação generosa do Espírito Santo em favor de cada um dos seus filhos. E quando nós passamos por esse processo de transformação, a gente vai observar que o que vem depois disso são os ramos que dão frutos, são produtivos, né? São podados. Para quê? Para que eles tenham condição de dar mais fruto. Então a gente observa justamente esse trabalhar, né? O lavrador que cuida, né? Que o fluxo da seiva seja transportado até os ramos. Então a gente vê que esse ramo se torna produtivo a gente observa que o ramo, estando ele ligado nessa videira, ele vai ter toda a condição de realmente frutificar, de dar frutos. E o agricultor, ele tem aquela preocupação, se esse fruto, se esse ramo, ele está dando fruto, a minha preocupação é de limpar ele, é de limpar para que ele tenha condição de dar mais fruto. Aí Jesus olha para os seus discípulos, para os seus ouvintes e diz: olha, vós já estáis limpos, limpo pela palavra que eu vos tenho ensinado. Então ele mostra justamente essa limpeza que o próprio Jesus ele promove. O Espírito Santo ele promove essa unidade da igreja. O Espírito Santo é que traz essa igreja realmente a uma concordância daquilo que o Mestre nos ensinou. É ele que promove a unidade da igreja. Essa semelhança entre a igreja e Cristo é promovida pelo Espírito Santo, é promovida pela sua palavra, porque é a palavra de Deus que nos limpa, é a palavra de Deus que nos torna cada dia parecido com o Senhor, nas nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso viver parece cada dia com Cristo. Então nós estamos nesse processo dessa caminhada. Nós vamos perceber as condições, né, para a frutificação espiritual. A gente observa que no examinarmos, né, o texto que nós acabamos de ler, João 15, é registrado que acerca dessa frutificação espiritual, nós percebemos que há pelo menos 3 condições para uma abundância, né, dessa colheita. E eu queria destacar só 3 aqui rapidinho para nós
aprimorar mais o nosso conhecimento, 3 itens importantes, que a primeira coisa que acontece é a podagem feita pelo pai. Então a gente observa como ele faz essa podagem. Então a gente observa que depois dessa podagem, o Espírito Santo ele vai trabalhando nas áreas da nossa vida e especialmente naquelas áreas que mais precisa de um cuidado especial. Depois dessa podagem, ele vai começar um processo de convencimento, né, das nossas áreas da nossa vida que precisam, né, progredir em santidade. E é por isso que Paulo escreve lá em 1 Tessalonicenses 5:23, falando justamente dessa progressividade, dessa limpeza, dessa caminhada, dessa santificação. Então a gente observa que na vida do cristão, este processo ele é efetuado pelo Pai, através das circunstâncias, né? Que em amadurecimento e dependência de Deus. A gente observa que vai se tornando uma pessoa madura. E a segunda coisa que nós devemos... Jesus, ele fala da permanência. Aquele que ramo que permanece nele, esse vai dar fruto. Então a gente observa que Jesus ele usou esse verbo permanecer quando descreveu a redenção, melhor dizendo, essa relação, né, entre ele e seus seguidores. Ele asseverou que que nós deveríamos permanecer em mim e eu em vós. Então essa permanência nossa em Cristo é a garantia que ele vai estar em nós. Então, se permanecerdes em mim e eu em vós. Então, a gente observa que a primeira parte desta frase está permanecer em mim. Diz respeito à nossa posição em Cristo. Permanecer em Cristo, né? Refere-se a nossa unidade, a nossa comunhão com Ele, meditando de onde estamos, de grande significado, né? Nós devemos estar realmente em Cristo, assim como formos permanecer no tronco da videira, este encesto, né? Essa ligação do crente com Cristo é a base pela qual um cristão ele precisa realmente frutificar, e só vai frutificar se ele permanecer. Se permaneceres em mim e eu em vós, a condição que vocês têm vai justamente nos habilitar a isso. O terceiro, rapidinho, é essa preeminência de Cristo em nós, né? A segunda parte da frase em permanecei em vós, João 15:4, a parte B, está relacionada à nossa semelhança com Cristo aqui na terra. Isto é a manifestação perfeita do caráter de Cristo em nós, por intermédio do Espírito Santo, e a santidade de Cristo ela é refletida-se através da nossa vida. Nós vejamos alguns exemplos. Por exemplo, a letra A, observa que o lavrador, né? Os lavradores, eles compreendem a importância de ter uma abundante fonte de vida fluindo da videira até o fruto. Então a gente vê que é da seiva da videira ao fruto, é uma fonte de vida, né? Então o agricultor ele consegue detectar isso. O outro é o fruto. A qualidade do fruto é proporcional à qualidade da seiva.
A gente vê que essa seiva que é recebida da videira e por ele é conservada. Nossa natureza, a gente vê claramente que ela é transformada à medida que Cristo ele permanece em nós. E o terceiro aqui, nós vamos observar a importância da seiva, né? A seiva que ela conserva os ramos vivo, frutífero, da mesma maneira, Cristo ele nos sustenta mediante a presença do Espírito Santo e faz-nos viver de um modo considerável, de um modo consistente e frutífero. A vida frutífera, ela só pode ser possível por meio, a gente vê desta relação, o cristão em Cristo. Então a gente observa que essa seiva, né, o sentido dessa seiva que é justamente essa ação promovida pelo Espírito Santo em nós e que traz essa semelhança, traz essa presença, né, do Espírito Santo, faz-nos realmente viver de modo consistente. A gente vê aqui essa palavra consistente, essa consistência, né? A gente vê que justamente que isso que faz essa seiva frutificar realmente, torna frutífero, né, a vida desta videira. Então a gente observa claramente que o Espírito Santo, hoje ele é o maior agente promovedor, né, dessa vida, dessa semelhança, dessa seiva realmente estar em Cristo, promovendo, o Espírito Santo promovendo vida em nós, para que nós possamos cada dia estar ligado em Cristo. O que nos une em Cristo, o que nos conduz a Cristo, o que nos leva a Cristo é realmente o Espírito Santo. É Ele que é o promovedor, é Ele que nos habilita, é Ele que nos conduz, é Ele que nos orienta, é Ele que vai realmente denunciar até aquilo que não está certo em nós. Somos advertidos pelo Espírito Santo. Então isso é extraordinário. Que Deus possa te abençoar. Tem muitas outras coisas que nós poderíamos falar, mas deixaremos para uma próxima oportunidade. E eu quero aproveitar neste momento para agradecer todos aqueles que têm assistido os nossos vídeos, que têm compartilhado, que têm deixado o seu joinha, o seu gostei. Que Deus abençoe você grandemente. Continue se inscrevendo nesse canal, curtindo, deixando o seu joinha para que esse canal ele possa cada dia crescer e alcançar um maior número de pessoas, abençoar a vida. O propósito é de abençoar vidas, pessoas que às vezes estão no corre-corre da vida e às vezes estão tão transtornadas, às vezes estão tão preocupadas. E uma palavra simples, às vezes vai lá no coração delas e surte um efeito extraordinário. Porque o Evangelho é simples, onde os doutores da lei falavam de tantos itens, de tantos dogmas, palavras tão difíceis. A gente observa em João capítulo 7, os guardas foram prender Jesus. Quando chegaram lá, viram Jesus pregando, viram Jesus ensinando, e eles voltaram. E os anciões ali, os doutores da lei, perguntaram para os guardas: cadê o homem? Vocês não trouxeram? Cadê o homem que eu mandei vocês prender? E os guardas, fizeram uma declaração extraordinária: nós nunca vimos alguém falar como este homem. Não é que Jesus falava de um evangelho difícil. Jesus falava das coisas mais simples da vida e comparava elas. Olha as parábolas. Jesus comparava, fazia comparações. Então eles se deleitavam naquilo que Jesus ensinava. Por isso que o ensino de Jesus é diferenciado. O evangelho é simples.
Jesus disse que o Evangelho era anunciado aos pobres, pobres de espírito, pobres sem conhecimento, sem nenhuma intelectualidade, mas eles compreendiam o Evangelho e com isso eles se maravilhavam. Então, mensagem simples. Eu não tenho interesse de passar mensagens difíceis, porque nós estudamos para passar um pouco mais difícil, mas é simples o Evangelho. Então nós passamos com as palavras mais simples. Às vezes tem pessoas que não acessam porque é simples, mas o Evangelho ele é simples. Então que essa palavra ela possa entrar no seu coração e mudar, tirar aquilo que está te incomodando, aquilo que está te atrapalhando, aquilo que está impedindo de você crescer, de você frutificar. Que Deus te abençoe e que essa palavra, ao ser ouvida, ela possa tocar nos corações e surtir um efeito extraordinário na vida daqueles que ouvem. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurados são os que lêem, bem-aventurados são os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.